Muito bem, o tema de hoje é desbiose intestinal, é falar um pouco sobre isso para que vocês entendam. Então vamos lá. A gente precisa entender primeiro como que funciona o nosso aparelho digestivo. O aparelho digestivo começa pela boca, e aí ele vem o esôfago, que é esse órgão tubular que leva o alimento que você come, e mais as secreções, as enzimas salivares, para o estômago. No estômago, o meio mais ácido, é ali que tem uma barreira protetora contra a invasão, contra micro-organismos. E o ácido, ele já começa a fazer a digestão das proteínas, tem que ser esse meio ácido no estômago, para digerir bem as proteínas. O estômago mantém o alimento ali um certo tempo, até que ele esteja pronto para sair pelo piloro com o esvaziamento do estômago e chegar no duodeno, que é a primeira porção do intestino, aonde esse meio ácido que está chegando ali vai estimular o pâncreas a produzir mais enzimas, principalmente as proteases, mas também tem a amilase, que digere carboidrato, as lipases, que digerem gorduras. Isso, então, é liberado ali, misturado nesse quimo, nesse bolo alimentar, e isso vai caminhando, chegando no intestino delgado, dividido em jejum e íleo, o jejum que faz o processo enzimático que recebe tudo isso, e o íleo já processo absortivo principalmente. Quando isso termina, já vai passando para o cólon, que é o intestino grosso. O colo direito recebe esse alimento mais líquido, e ele tem a função de absorver água e formar as fezes mesmo na sua consistência ótima, para que ela seja ali eliminada depois que passa pelo reto e sai no ânus. Então, do ponto de vista anatômico-fisiológico, é esse o mecanismo. A gente tem algumas particularidades. Então, vamos começar. Para vocês entenderem a desbiose, que é um processo de distúrbio no intestino, principalmente no intestino delgado, e que causa problemas sistêmicos por conta da conexão do eixo intestino-cérebro e cérebro-corpo. Então, o intestino é quem regula todas essas funções. Só que para a gente entender a desbiose ou a eubiose, como que funciona normalmente, da forma normal, sadia, esse intestino e essas conexões, a gente tem que entender todo o aparelho digestivo. Então, começa na boca. Por quê? Primeiro, toda vez que a gente vai alimentar, a gente tem que executar o processo natural da digestão na boca. E qual que é o papel? Primeiro é a mastigação. Então, mastigar bem os alimentos, comer lentamente, mastigar bem, triturar bem os alimentos com os dentes. E esse ato ali, a língua, o movimento da língua, da mastigação, vai misturando esse alimento na saliva, que já tem ali enzimas, principalmente enzimas para o carboidrato. São a amilase salivar que é produzida ali. Então, isso já começa a digerir esse carboidrato que você está comendo, e aí ele vai passar no esôfago, que é um órgão de transmissão, e cai no estômago. Então, feita essa mastigação bem feita, com boa mistura da saliva, e a saliva tem que ser de qualidade, então por isso você tem que manter bons níveis de hidratação para você ter uma boa saliva. Chega no estômago. O estômago, como eu disse, é um meio ácido, tem que trabalhar com o pH próximo a 2. Se vocês forem ver uma reguinha de pH mais baixo, 2, 3, 4 é ácido, 7 neutro, e acima 8, 9, 10 é básico. A gente precisa do estômago num pH próximo de 2. Então, tem que ter um bom funcionamento das células parietais, células ali do revestimento mucoso do estômago na parede, que produzem o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, para isso, você tem que ter uma alimentação saudável, não pode ter alimentação industrializada, condimentos processados, isso destrói, piora o funcionamento dessas células parietais. Causa uma atrofia, né, dessas células, elas não funcionam adequadamente. Além do que, o uso crônico, indiscriminado, dos inibidores de bomba de próton, também conhecido como prazóis, esomeprazol, pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, eles têm esse papel de bloquear a síntese ácida do estômago, para simplesmente tentar tratar um sintoma, que é o refluxo ácido para o esôfago, que é o que dói. Toda vez que você toma esses remédios, você aumenta o pH do estômago, diminuindo a acidez. Você continua refluindo para o esôfago, só que reflui já com pH que não dói. Então você trata somente o sintoma. Parece que melhora, mas você mantém ali uma digestão piorada, que não vai ter acidez. Esse alimento vai passar lentamente, porque diminui o esvaziamento gástrico, porque o estímulo para abrir o piloro, que é a válvula posterior do estômago, é a acidez. Esse esvaziamento não é adequado, o estômago fica sempre repleto, sensação de empachamento, reflui, mas não dói mais. Essas proteínas não são bem digeridas porque não tem o estímulo ácido, não tem o estímulo pancreático de secreção de enzimas. Cai isso no seu intestino
e essas proteínas vão chegando lá não digeridas. E aí começa a ter o processo de disbiose. Veja que já temos um gatilho: hipocloridria, baixa acidez gástrica, seja por processos de má alimentação, seja pelo uso crônico de prazol, alimentos que deveriam ser digeridos no estômago, né, pelo processo enzimático e ácido, caem direto, proteínas não digeridas, não quebradas, vão direto para o intestino, carboidratos não digeridos totalmente vão direto para o intestino, isso aumenta a fermentação, as bactérias ali da microbiota intestinal, elas vão ter que tentar compensar essa ausência enzimática e ácida, e elas vão proliferar de uma forma indiscriminada, causando um desbalanço dessa população. Não é nem um desequilíbrio, porque elas não ficam 100% equilibradas. Eu tenho populações que são maiores do que outras, mas elas vivem em um balanço quando as coisas estão saudáveis. Então, o uso crônico de prazol e o uso crônico de alimentação industrializada que leva à hipocloridria, leva à desbiose intestinal, leva a uma alteração nesse balanço da microbiota intestinal, e aí mais para frente a gente vai ver as funções, né, e as disfunções que isso acontece. Então, um dos grandes pontos, a gente aqui é uma aula bem prática para vocês entenderem mudanças práticas na sua vida que vão evitar e combater a desbiose. Primeiro, mastigação adequada, saliva de qualidade e acidez gástrica legal. Retirar alimentos industrializados, processados, refinados, excesso de açúcares simples também levam à hiperfermentação e desbiose. Melhorar essa acidez como? Hábitos simples, uso de limão de manhã em jejum. O limão de manhã em jejum cai o pH, aumenta a acidez gástrica, melhora o esvaziamento gastrointestinal, estimula o pâncreas a produzir enzimas, inclusive alcaliniza o sangue, porque aumenta o bicarbonato no sangue, isso causa proteção até anticâncer, mas já melhora o funcionamento do trato digestivo. Você pode usar o limão também, além do de manhã em jejum, para aqueles pacientes que têm mais hipocloridria, pré-refeição, antes do almoço, antes do jantar, meio limão espremido ali em 2 dedinhos de água, toma esse shot também. Em alguns casos, você precisa usar a betaína HCl, betaína cloridrato, não confundir com a betaína base, que é a trimetilglicina, usada para reduzir níveis de homocisteína. É a betaína HCl, cloridrato. Então, a gente usa ela em alguns casos especiais para poder também aumentar a acidez gástrica desses pacientes e melhorar todo o processo enzimático digestivo. Em alguns pacientes também se faz necessário o uso da enzima para complementar essa ação do pâncreas que não está ali tão adequado. Então, você pode usar enzimas digestivas durante a alimentação ou pré-alimentação. Isso já vai contribuir para o bom funcionamento gástrico e, indiretamente, corrigindo a desbiose. É exatamente isso daqui. Ó. Então, veja, aqui é a mucosa do intestino normal. Então, a gente agora já está lá no intestino. O intestino ele tem uma parede de células únicas, células colunares, chamadas enterócitos. Só que o mecanismo dessa parede vai muito além só dessa célula. Aqui a gente vê um zoom, ó, como está aqui numa microbiota em equilíbrio, a gente tem a parede intestinal com as células colunares, chamadas de enterócitos, as suas microvilosidades que fazem toda aquela superfície gigante de absorção, e as tight junctions, que são as junções estreitas entre essas células, mantendo elas bem unidas para que o processo absortivo ele aconteça transcelular e não inter entre as células. Além disso, a gente tem uma camada de muco produzido pelas células também que produzem o muco, isso faz parte da parede, e aqui a camada do lúmen, onde tem as bactérias, né, a microbiota intestinal e todo o seu balanço. A gente tem que ter um balanço entre as populações de lactobacilos, de bacterióides, tem várias populações, gêneros de micro-organismos que povoam aqui, vivem num balanço quando a alimentação está adequada, quando a produção de muco está adequada, quando a arquitetura dessas células estão adequadas. Logo abaixo aqui, a lâmina própria, a gente tem a corrente sanguínea e a conexão dessas células com o eixo intestino-cérebro. Eu coloco aqui para vocês, olha. Existe umas células que conectam a lâmina própria, que é a parte basal dessas células, e faz toda a sinalização com citocinas inflamatórias, com a inervação do nervo vago para o cérebro, para o nosso sistema nervoso central. E o cérebro, por sua vez, manda conexão tanto de volta para o intestino, no que diz respeito à motilidade, a processos inflamatórios, a mediadores inflamatórios,
mas também para o corpo inteiro, para as glândulas, para a tireoide, para a suprarrenal. Então, a gente tem esse eixo de regulação, de controle, cérebro-intestino, intestino-cérebro e cérebro-corpo todo. Quando a gente tem um processo de disbiose, então o que seria? Má alimentação, hipocloridria, alimentos não digeríveis chegando no intestino. Então, a gente tem crescimento, superpovoamento de bactérias, de cepas que não são necessárias, então elas ultrapassam a sua necessidade e até crescem outras que não deveriam estar ali. E isso já começa a prejudicar a produção de muco, elas levam a processos inflamatórios, porque elas produzem citocinas inflamatórias. A própria capa dessas bactérias, quando elas são mortas, elas vão sinalizar também como inflamação. E isso gera, veja, essa inflamação, principalmente com alguns alimentos pró-inflamatórios que inflamam essa mucosa intestinal, como caseína do leite de vaca, glúten do trigo, são os grandes inflamatórios. E o excesso dessa fermentação por excesso de açúcar, a gente perde essas junções estreitas, elas se afastam. E aí você começa a ter translocação de coisas, de substâncias que tinham que ser passadas, filtradas, peneiradas por dentro da célula, passando entre as células. Veja aqui uma mucosa doente, desbiótica com leak gut, com hiperpermeabilidade, com vazamento. E aí transpassa proteínas não digeríveis, bactérias, fragmentos de bactérias para a corrente sanguínea. Isso estimula o seu sistema imune a sinalizar para o cérebro: estamos sendo atacados, vamos inflamar, inflama o corpo. E aí você começa a ter inflamação sistêmica e resposta inflamatória, resposta de combate, alteração hormonal. Então veja como o controle dessa barreira intestinal interfere no nosso corpo como um todo e na nossa saúde em geral. Isso de forma crônica leva à inflamação crônica, e a inflamação crônica ela é gatilho para as doenças neurodegenerativas, para câncer, para as doenças crônicas. Então, hoje, gente, é impossível você querer prevenir e tratar câncer, doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, sem cuidar do intestino. E a forma de se cuidar desse intestino começa pela boca, com o que você come, a forma com a qual você come, o tanto que você hidrata, o tanto que está funcionando a acidez do seu estômago, e isso gera todo esse processo que eu expliquei anteriormente. Como então melhorar essa disbiose? Como tratar essa disbiose? Melhorando a alimentação, mastigando bem os alimentos, comendo lentamente, bebendo água adequada, cuidando da acidez gástrica, excluindo alimentos inflamatórios industrializados, processados, refinados, principalmente glúten e caseína. E a gente pode utilizar aqui suplementos que vão atuar, claro que de forma bem individualizada nesses pacientes. Probióticos podem ser utilizados, kefir pode ser utilizado, prebióticos podem ser utilizados, que é o substrato energético para o probiótico. Então, extrato de semente de uva, de casca de uva, são excelentes prebióticos, certo? Mais o kefir, mais o probiótico. Existem substâncias como os pós-bióticos, então a gente pode utilizar também, são mais caros. Existe beta-glucana, existe levedura, o corebiome. Então, são várias coisas que a gente pode utilizar, mas isso precisa ser individualizado para cada paciente. Paciente que está, por exemplo, fermentando muito, com muitos gases, muito burburinho, está com essa hiperproliferação bacteriana, o probiótico, nesse primeiro momento, vai piorar, porque ele vai fermentar ainda mais. Então, você tem que melhorar a alimentação, modular a alimentação, para depois entrar com o probiótico certo, corrigindo esse eixo. Veja aqui a desbiose, como acontece. No estado de doença e estresse, a gente tem a desbiose, a gente tem hiperativação de macrófago, de citocinas inflamatórias. Isso vai aumentar a presença de neurotransmissores, de citocinas pró-inflamatórias, leva a estresse. Então, é um processo sistêmico, tá? Então, a gente precisa cuidar do intestino nesse sentido. Muita gente fala em modulação intestinal, quer saber só do probiótico, mas esquece da alimentação, da boca, da mastigação, da acidez gástrica, para a gente cuidar dessa desbiose. A glutamina também, ela tem um mecanismo interessante nesse caso, que quando se usada ela de manhã em jejum, esse enterócito aqui, que está atrófico, que está distanciado, ele usa a glutamina como substrato para sua nutrição. A glutamina em jejum, aquelas 20 calorias, ela não quebra o jejum, porque ela nem cai na corrente sanguínea. Ela é utilizada aqui, no enterócito, como alimento para ele, e ele começa a melhorar o seu trofismo. Só se tomando glutamina e se entupindo de alimento industrializado vai resolver? Claro que não. Lembra que tudo começa pela boca. Precisa melhorar primeiro a alimentação. Corrigindo a alimentação, melhorando a hidratação, corrigindo a acidez gástrica, em pouco tempo, em algumas semanas,
você já começa a ter o equilíbrio disso. E aí, caso precise, a gente entra com outras substâncias, essas que eu citei anteriormente. Então, é muito importante pensar nisso para manter a homeostase da barreira intestinal, que vai manter a homeostase neurológica e sistêmica. Várias doenças neurológicas, como ansiedade, estresse, epilepsia, esquizofrenia, precisam ser tratadas olhando para o intestino. Várias doenças neurodegenerativas, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, as doenças neurológicas degenerativas, precisam ter esse olhar para o intestino. Assim como as doenças sistêmicas, uma vez que o cérebro também controla o resto do corpo e ele é modulado pelo intestino. Veja que o intestino vai muito além do cocô. É mais desse processo de regulação aqui do intestino delgado. Isso funcionando bem, você mantendo bons níveis de hidratação, fazendo atividade física regular, tendo boa ingesta de água, de fibras na dieta, de óleos, né, de gorduras saudáveis. O que vai acontecer também lá no grosso? Você vai ter um bom funcionamento do seu intestino, uma evacuação regular, saudável, com as fezes ali na escala de Bristol 3, 4, que é o normal, mantendo também boa saúde colônica. Então fica aqui o meu recado, essa minha aula, e eu espero que vocês aproveitem.